Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu esta graça de estarmos aqui novamente neste dia, a qual nós chamamos de hoje, amém? Este é o dia que o Senhor Todo-Poderoso tem nos preparado, amém? Para que nós estejamos aqui diante dele, em espírito e em verdade, conectados com ele na fé, no amor, na esperança que há em Jesus Cristo, amém? Pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Nós que cremos em o nome dele, amém? Então, é motivo de alegria, de regozijo, por saber, meu amado, minha amada, que o seu nome, o meu nome, está no livro da vida, amém? Esta é a maior alegria que o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo do Senhor tem que ter. Nós vimos que a comissão do Senhor Jesus, né, os 70 que foram enviados ali, né, para ir fazer a obra do Senhor, expulsar os demônios, curar os enfermos, né, ressuscitar os mortos. Eles vieram cheios de alegria, porque os demônios lhe sujeitavam, né? As pessoas eram curadas verdadeiramente em o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Até mesmo ressurreição ocorreu. Mas o Senhor disse que a maior alegria é ter o nome escrito no livro da vida. Então, conserve isso na tua vida, o teu nome escrito lá. Fique firme com o Senhor Jesus Cristo até o fim, carregando a sua cruz, né? Tomando ela a cada dia, porque é fiel o Senhor que vos confortará e vos guardará do maligno, amém? Estamos aqui para fazer a nossa leitura hoje, mais 3 capítulos de Ezequiel, lendo capítulo 11, 12 e 13, amém, irmãos? Né? É o 4º livro dos profetas maiores, Ezequiel, um homem de Deus, né? Filho de Buzi, um dos descendentes aí do sacerdote Zadok, que foi levantado pelo Senhor para levar a sua mensagem aos exilados em Babilônia, né? Aqueles que foram, os judeus que foram levados cativos de Jerusalém e exilados em Babilônia. Então, Ezequiel foi levantado nesse período para levar a sua mensagem a esses exilados, né? Estava ali morando junto ao rio Quebar e teve grandes visões do Senhor, né? E nós vamos então fazer a nossa leitura desses capítulos hoje, amém? Glória a Deus, né? Capítulo 11 diz: o juízo de Deus contra os chefes do povo. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jezanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaias, príncipes do povo. E disse-me: filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade, dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casa, esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem o Espírito, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nessa cidade, enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela, e vós, porém, vos tirai do meio dela. Temestes a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa cidade não vos servirá de panela, nem vos servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executastes os meus juízos. Antes fizestes conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaias. Então caiu sobre o meu rosto e clamei
e com grande voz e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Jeová, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, diz: Assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Lhe darei o mesmo coração e um espírito novo, porém dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão a Caldeia para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos cativos, aos do cativeiro, todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Capítulo 12. A mudança para fora do muro é o símbolo do cativeiro, da dispersão. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança, então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede, tira-os para fora por ali, à vista deles aos ombros os levarás, e às escuras os tirarás, e cobrirás a face, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem, e meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão, as escuras tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. E veio a minha palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde que fazes tu? Diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diz: Eu sou o vosso maravilhoso sinal, assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles para o exílio, irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as escuras, os trastes, e sairá, a paredes escavarão para os tirarem por ela, o rosto cobrirá, para que com seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá ainda que ali morrerá. Todos os que estiverem ao redor dele para o seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dissipar entre as nações e eu os espalhar pelas terras.
mas deles deixarei ficar alguns poucos escapados da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Jeová, acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Profecia contra os falsos profetas. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: chegaram os dias e a palavra de toda visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Amém? Capítulo 13. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam, que vê o seu coração, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação, mentirosos que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidades e vedes mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade, que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal na adubada, dize aos que rebocam de cal não adubada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão: onde está o reboco de que o rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação, para consumir. E derribarei a parede que rebocastes de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que rebocam de cal não adubada, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém, e vêm para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas.
E diz, assim diz o Senhor Jeová: ai das que cosem almofadas para todos os sovacos e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura, caçarei as almas do meu povo e guardareis vivas as almas para vós? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí, vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e saltarei as almas que vós caçais como aves. E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas, e sabereis que eu sou o Senhor, visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e enforcastes as mãos do ímpio, esforçastes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do meu caminho e vivesse. Portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus, né, amados irmãos, né? Então, vimos aqui, né, o juiz de Deus contra os chefes do povo, né? No capítulo 11, capítulo 12, né? O profeta ali, né? Fazendo aquilo que o Senhor estava ordenando para que ele fizesse, né? À vista do povo de Deus. E também uma profecia contra os falsos profetas que diz o que Deus não diz, e que, né, falam como se fossem enviados, sendo que Deus não os enviou, né? Então, é a palavra do Senhor de juízo, né? Diante das abominações do povo, diante daquilo que eles fizeram e realizaram, que acenderam a ira do Senhor contra eles, né? Então, nós vamos finalizar a nossa leitura fazendo uma oração ao Senhor de agradecimento, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Altíssimo, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Em nome do nosso Senhor, Pai, Salvador Jesus Cristo, que nós te damos graças mais uma vez nesse dia a qual nós chamamos de hoje, dia a qual nós declaramos de bênção, de vitória, de paz, de alegria, porque a alegria é do Senhor, meu Pai. Ela não vem de coisas materiais, ela não advém de nós estarmos bem no monte, ela não advém de termos um armário, uma geladeira cheia, né, uma conta bancária gorda, não, Senhor. A nossa alegria vem do Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nela há, Senhor. E não importa o momento, a situação a qual nós estejamos passando, meu Pai, nós vamos continuar com esta alegria que provém de Ti, glorificando, exaltando, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando ao Pai querido, Deus amado, o seu nome, enquanto o Senhor está perto, meu Pai, gerando fruto do Espírito, Senhor, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a brandura e o domínio próprio, Senhor, que nós possamos desenvolver este fruto, meu Deus, que é maravilhoso, que é tremendo, a cada dia diante do Senhor e da Tua palavra, que é a verdade, a palavra que cura, que liberta, que transforma e verdadeiramente nos liberta, Pai, de todo o poder do mal, das trevas, do engano do diabo, de Satanás, seus demônios, meu Pai. Que nós possamos crescer a cada dia mais e mais na graça, no conhecimento e no temor do Senhor, meu Pai. Embranquecermos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, sermos zelosos, meu Deus querido, Deus amado, das Tuas coisas, meu Pai, fazendo, cumprindo o Teu querer, a Tua vontade, ainda que com pouca força, meu Deus querido, Deus amado, não negando o Teu santo nome, Senhor, que nós possamos olhar constantemente para os altos céus, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Senhor, meu Pai. Graças te damos pela bênção, pela vitória, a qual o Senhor nos concedeu, Senhor.
de estarmos aqui, em o nome do Senhor Jesus Cristo, firmes, glorificando e exaltando a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, fica conosco diante ainda daquilo que havemos de fazer, de tudo que há de se dar no decorrer do dia, meu Pai. Das horas, que o Senhor esteja no controle, seja feita a Tua vontade, seja feito o Teu querer, meu Pai. Toda ação contrária, toda ação do inimigo, do adversário, de Satanás, seus demônios, tudo aquilo que opera e tenta fazer para impedir a minha bênção, a Tua vitória, que seja repreendida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e que a Tua vontade se manifeste para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa o culto da família às 18 horas, ali na Travessa dos Papas, Senhor, número 28, no Jardim Aparecida, aqui em Francisco Morato, meu Pai. Dá vitória às almas, às vidas, para estarem ali conosco, juntamente, glorificando e exaltando o Teu santo nome, aprendendo de Ti, recebendo de Ti, dando para Ti, Senhor. Que haja uma palavra de vida, de poder, de autoridade, que haja edificação, consolação, exortação, Senhor, do Senhor, mediante a ação do Deus Espírito Santo, meu Pai. Que o Senhor continue a Tua obra salvífica, regeneradora, de cura, de libertação na minha vida, na vida do Teu servo, da Tua serva, daqueles que estão querendo, Senhor, meu Deus, estar na Tua presença em espírito e em verdade, meu Pai. Estão, meu Deus, perseverando em buscar o Senhor, em estar fugindo de toda aparência do mal, resistindo ao diabo, Senhor, a cada dia, a cada instante, aguardando a promessa que vem do alto, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, meu Deus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória a Deus Espírito Santo, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Mas Ele também, não esqueça, Ele é um fogo consumidor, né? E os seus olhos, como chama de fogo, estão percorrendo toda a terra habitada, procurando os bons e os maus. De Deus não se escapa, irmãos, né? Ninguém escapa das suas mãos, né? Não fique achando que Deus não vê, que Deus não olha, que Deus não enxerga, que Deus não ouve, como o povo estava aqui achando, né? Que Deus não iria cumprir aquele juízo no tempo deles, né? No momento deles. Não, o Senhor diz que era para já aquela palavra, né? Porque a palavra do Senhor, ela não retorna para Ele vazia, mas realiza aquilo para qual ela foi enviada. Amém? Graça e paz, Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?